Muito bem, então, boa tarde, agora a partir aqui deste lado. Alguns cumprimentos especiais, se me permitem. Começar pela doutora Ana Jorge, obrigado pela sua presença. O professor Sá Querides, um dos grandes mentores de todo este movimento e que, de facto, tem sido o grande impulsionador deste movimento de cidadania. E, obviamente, não esquecer também a professora Ana neste papel. Ela não vai levar a mal que ela não está a ouvir agora de pica-miolos, de não deixar que as coisas atrasem, que é extremamente importante. E agradecer a todos aqueles que tiraram um dia de sábado para estar aqui a discutir estes assuntos. O meu papel aqui é muito limitado, porque quem vai apresentar as conclusões é a professora Anabela. Eu tenho 2 ou 3 mensagens muito rápidas para passar. A primeira é aos elementos da organização que puseram este projeto no estado em que vocês o encontraram. Os elementos da organização é uma equipa muito vasta, portanto, várias pessoas me agradeceram a mim. Não é a mim que têm que agradecer, é a essa equipa que, de facto, ao longo de bastantes dias, trabalhou incansavelmente para que isto funcionasse. Através da professora Anabela, que faz parte desse grupo, agradeço a todos. E o todos são os múltiplos professores e investigadores, mas também 2 pessoas que normalmente, uma está menos na sombra, mas a outra está mais presente, que é o Gonçalo, que está lá atrás nos bastidores, que garantiu as condições técnicas para que isto funcionasse, o Mauro e também a dona Eugénia, que não está cá, que essa ainda é mais de bastidores, mas também foi fundamental para isto tudo, e claro, o Dr. Nuno, responsável por esse setor. Este agradecimento é-lhes devido e não é para lhes dar graxa, é porque, de facto, trabalharam incansavelmente. A segunda mensagem é que isto foi possível porque as organizações se empenham. E aqui o empenho das organizações passa pelo empenho da universidade, que se deu este espaço para que isto pudesse acontecer. Portanto, a sua leitora já cá não está, mas é claro que lhe devemos esse agradecimento. E também pelo empenho, neste caso, do Centro de Investigação, que também aqui represento, o CHRC, que está aí por baixo nos cartazes, e, dentro desse Centro de Investigação, um projeto em particular, que é liderado por mim, que é um projeto Interreg, e que contribuiu, e de que maneira, para que tudo isto pudesse acontecer nas condições em que aconteceu. Feita esta parte, não vou tecer muitas considerações àquilo que aqui aconteceu durante o dia, mas não queria deixar de referir que, se faltasse demonstração de que precisamos de discutir muito mais todos estes temas, hoje ficou aqui extensivamente demonstrado. Não só na sua dimensão nacional, mas, e permitam-me que, sendo eu um alentejano adotado desde 1983, permitam-me, faça apelo à necessidade de, localmente, discutirmos muito mais aquilo que há de ser a resposta de saúde e de serviços sociais ao nível da região. Porque não está, em meu entender, suficientemente discutido. Somos poucos, a região é extensa, mas precisamos de falar mais uns com os outros para que consigamos, de facto, trabalhar em rede, aproveitando o melhor possível o recurso que temos, porque toda a gente disse que há falta de recursos, mas muitas vezes também precisamos de aproveitar melhor o recurso que temos. E isso é algo que, para mim, é muito claro. Depois, dizer também que não vale a pena contar com o que não temos. É preferível começar por contar com o que já temos e aproveitá-lo o mais possível. E aí há muito investimento para fazer. Depois, obviamente, a última mensagem é um apelo de cidadania. Não será, com certeza, um apelo para as pessoas que estão aqui, porque essas já estão a dar um exemplo de cidadania, já estão a participar, mas a questão da saúde, de uma forma ampla, é uma questão, em primeira análise, de cidadania. E todos nós temos que participar e ajudar a decidir, afinal, o que é que queremos enquanto pilar estrutural de uma sociedade que se quer solidária. E esta discussão tem que ser alargada não apenas a encontros desta natureza, mas, quiçá, ainda mais descentralizada
em encontros de conselhos, de bairros, do que quiserem, para que, efetivamente, consigamos organizar-nos de modo a que, no futuro, tenhamos melhores respostas, porque aqueles que ainda não são idosos, para lá caminham e, provavelmente, nessa fase da vida, vão precisar mais de cuidados do que em outra qualquer. E se não estivermos devidamente explorados, vão sentir aí, na pele, a dificuldade de não termos preparado devidamente as coisas. Portanto, já que mais não seja, se não for, encontrem esta razão, então, para maior participação. Terminado isto, passo de imediato a palavra à professora Anabela, para ela nos apresentar de forma muito sucinta, as conclusões do dia de hoje, porque depois sairá um documento mais completo com tudo isso. E depois, finalmente, o professor Pedro brindar-nos-á com a apresentação do que vai acontecer em Coimbra. Anabela, faça a favor. Muito obrigado. Bem, se calhar começaria exatamente por agradecer a amabilidade das palavras do professor Manuel Lopes, que dirigiu à sua equipa, e dizer-lhe que este foi um trabalho, de facto, de professores, de investigadores, de colaboradores da escola, mas, acima de tudo, foi um trabalho da própria universidade ao dispor-se a enquadrar estes estados gerais aqui na cidade de Évora. E, portanto, transmito a reciprocidade do agradecimento por também nos ter envolvido e nos ter liderado tão bem neste processo. Já tenho aqui a minha apresentação, eu estava aqui a fazer um compasso de espera para ver se isto entrava, como perceberam. E então aproveito agora sim para dar início, não às conclusões, colegas, porque acho que isto seria demasiado pomposo e não me sentiria ao nível de conseguir concluir tudo aquilo que aqui, da riqueza toda que aqui foi partilhada, mas se calhar desafiava-me a mim e a vós a pensarmos um pouquinho sobre, no final de tudo isto, o que é que há algumas ideias que ficaram. Então eu começaria por partilhar a minha principal questão. É que, de facto, nós pensarmos no Serviço Nacional de Saúde como um sistema, temos que necessariamente olhar para o SNS como uma unidade orgânica complexa. E, portanto, vamos ter aqui nela, em estrutura de unidade, vários subsistemas a interagir. Vamos ter, obviamente, aquilo a que nós chamamos uma verdadeira ação global, que é inerente aos sistemas. Qualquer sistema vive exatamente das múltiplas ações-reações. E quando nós pensamos em querer transformar o Serviço Nacional de Saúde, não podemos, de forma nenhuma, ignorar esta globalidade e começar a fazer, eu acho que esta palavra eu sei que é proibida, mas eu não me lembro de outra, reformas. Reforma hospitalar, reforma dos cuidados de saúde primários, de forma isolada. Então, se esta área hospitalar e cuidados de saúde primários são subsistemas do Sistema Serviço Nacional de Saúde, qualquer alteração que eu vá fazer em qualquer um destes domínios vai influenciar o todo. E esse todo tem que ter aqui alguma consistência, coerência, harmonia e tem que, acima de tudo, responder às necessidades da população. E é, mais uma vez, aí mais uma característica dos sistemas, é que eles são abertos e é isso que nós desejamos. Também há sistemas fechados, mas nós percebemos que eles entram rapidamente em entropia e o que nós queremos é criar sinergias. E, portanto, mais uma vez, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser, de facto, um sistema aberto. E para ele ser aberto, ele tem que ouvir, por um lado, o cidadão, auscultar os profissionais, aproveitar os estados gerais e outros tantos que tais. Agora, isto não foi treinado, isto foi mesmo assim espontâneo, saiu em rima, mas não foi treinado. Como, por exemplo, os múltiplos relatórios do Observatório, que deram tanto input e tanta matéria para se poder refletir sobre o que mudar. Eu diria mesmo que, para além destas características da globalidade, da abertura, das interações que existem necessariamente entre estes diferentes subsistemas, ainda temos uma outra particularidade do sistema. É que ele, na realidade, ele também procura sempre a homeostasia, o tal equilíbrio entre as partes. E também aqui acho que nós ainda claudicamos um pouquinho. E para não me alongar demasiado, devo-vos dizer que perdoem-me resumir tudo isto em 8 ideias-chave.
Mas foi talvez aquilo que me terá tocado mais e que, de alguma forma, queríamos mesmo deixar aqui como marca de pensamento para continuar a alinhar as nossas ações neste sentido. A primeira grande ideia é que, de facto, nós temos que dar e continuar a dar voz ao cidadão. E ainda há pouco estava aqui a falar com a Arsete, minha querida amiga também, que me dizia centralidade no doente, centralidade no cidadão. Nunca existiu, nunca vai existir. Eu digo, por favor, vamos acreditar que sim, porque esta voz do cidadão, ela tem que se fazer ouvir através das associações de doentes, mas também se tem que fazer ouvir através das instituições que passam a reconhecer essa voz por métricas que já existem. Nós não precisamos de medir a saúde só por mortalidade e morbilidade. Nós também podemos medir a saúde na perspectiva de quem recebe esses cuidados. E aqui hoje já foi falado, efetivamente, que uma dessas medidas são os PROMs e PREMs, ou seja, os resultados observados nos doentes e as suas experiências vividas. E de como é que isto é importante para medir a saúde. Convenhamos que, quando avaliam a nossa saúde só em termos epidemiológicos de forma muito macro, parece-me que não isolamos aquilo que é fundamental para o doente. E o que é fundamental para o doente não é saber que se gastou 2.000 euros numa prótese. O que é fundamental para o doente é saber que gastou-se 2.000 euros numa prótese e que, na realidade, ele deixou de dormir mal, com dores, ao se deitar, ou começou a andar melhor, a sua mobilidade aumentou. É isso que lhe interessa. Claro que a nós, ou melhor, aos financiadores, ao governo interessa outra visão da eficiência, mas ao doente interessa-lhe esta voz, esta medida de saúde que a ele lhe diz respeito. Então, cumprimento, obviamente, o Sr. Secretário de Estado que chegou agora, Dr. Ricardo Mestre. Nós compilámos aqui 8 ideias-chaves num slide, porque gostávamos muito que imprimisse e andasse com ele assim no bolso. Portanto, e como ainda só falei do primeiro, estou super entusiasmada porque vai conseguir ouvir as restantes 7. Outra ideia-chave. Profissionais qualificados. Tivemos aqui intervenções extraordinárias que nos disseram que não é só mudar o chip, é mudar também a forma como o próprio doente interage com o profissional de saúde. O paternalismo é nosso. Nós somos muito paternais, os profissionais de saúde. Mas o doente também ouviram a doutora Adelaide dizer não, a senhora enfermeira decida. Não, o doutor é que sabe. E só ao fim de 3 sessões é que ele conseguiu, de forma mais empoderada, reconhecer a sua capacidade de também decidir. Então, deixo esta grande mensagem também. É que, de facto, nós queremos profissionais qualificados que são capazes de repensar os planos de cuidados nesta lógica de vamos dar poder, e este poder é um poder de decisão sobre o seu estado de saúde. Não é um poder muito mais elaborado do que isto. É o poder da vida que cada um daqueles doentes tem e que pode efetivamente mudar. Portanto, sim, esta é assim mais outra grande ideia-chave que gostaríamos de partilhar convosco. Financiamento baseado nos percursos do doente e não em produtos e atos. Mensagem-chave, sabem bem quem disse, foi algo importante, porque na realidade nós falamos em integração há muito tempo. Eu sou mais nova do que a professora Ana Escoval, pouco mais, mas em 2008, colegas, nós vivemos uma crise enormíssima no país, com doentes em hemodiálise, e foi realmente um grande movimento que aconteceu nessa altura ao tentar-se pensar uma oferta de cuidados com verdadeira integração. E isso tinha que ter necessariamente um financiamento associado. A mentora desse financiamento foi a própria professora Ana Escoval, que com a sua equipa pensou num chamado preço compreensivo, que não era mais nem menos do que aquilo que o professor Rui Santana hoje aqui explicou. Uma captação, uma ponderação de custos para aquele doente. Então, ao mudarmos este pensamento sobre como pagar e abandonar esta ideia de que pagamos aos atos, passamos a pagar saúde e resultados de saúde. E, portanto, isto também tem que ser monitorizado. Portanto, é um financiamento que visa exatamente este percurso do doente e não aquilo que eu gasto com o doente. Rede colaborativa inteligente. 2 dos nossos oradores vincaram bastante esta questão. E, portanto, esta rede colaborativa passa, como ouviram e viram aqui, pelos próprios municípios, pelos utentes, pelos voluntários
eles têm que fazer parte deste Serviço Nacional de Saúde como peças-chave. Eles são também cuidadores, eles são também fornecedores de serviços, que se queiramos olhá-los desta forma. Mas, portanto, esta rede colaborativa ela tem que ser inteligente. Quem é que aqui não tem um smartphone? Toda a gente tem um smartphone. Então, o que nós queremos é uma governação mais smart nesta direção da transformação do SNS. O que é que o smartphone faz? Interage com múltiplas aplicações e dá-me uma resposta concreta a um problema. É isto que nós queremos, de facto, de uma direção executiva do SNS, de uma governação da saúde, está bem? Que, de facto, ela seja inteligente e que consiga mexer as diferentes aplicações, as diferentes apps, as diferentes áreas e responda a problemas concretos dos cidadãos. Visão e planeamento. Não queremos ser como Colombo, não é? Que saiu e não sabia para onde ia, regressou, também não sabia onde estava. Nós queremos, objetivamente, que nos seja dito o que é que precisam de nós, para onde é que vamos. E isso é possível fazer com planeamento estratégico, obviamente. E, acima de tudo, queremos que declarem de uma vez por todas o que é que se entende com estas novas unidades locais de saúde, ou sistemas locais de saúde, que é uma outra visão, uma outra dimensão bem mais agregadora e bem mais complexa. De qualquer das maneiras, alguém nos tem que dizer como é que isto vai correr. E este tema não está explorado. Este tema ainda está assim, como ouviram hoje. Houve uma intervenção preciosa que disse: eu estou a fazer esta pergunta, mas eu não sei se pode ainda responder, como se estivesse nos segredos dos deuses. Não, em democracia isto não pode acontecer. Se é coisas que mexem com a minha vida e com a vossa vida, tem que ser claro e transparente. E o mais rapidamente possível. Sexta questão. Saúde digital, como não poderia deixar de ser. Registro eletrónico, o nosso registro eletrónico nacional, tem que comunicar com o registro eletrónico internacional, o europeu, refiro-me a esse em particular, obviamente, e deixarmos de acreditar que, de facto, é aqueles processos que vão captar toda a informação necessária do doente para transmitir para as múltiplas apps ou para os múltiplos sítios onde é preciso essa informação. Errado. O Dr. João Rodrigues aqui explicou muito bem que o que nós precisamos é de um patient summary. E cada um usa a informação que precisa. Não precisamos todos de ver tudo, nem todos aceder a todo esse cofre de dados que cada um de nós poderá ter. E, portanto, esta, de facto, é uma área crítica de sucesso. Vamos propor um plano de literacia para a administração pública. Já temos um plano de literacia para os utentes, não é? Então, vamos propor também que a administração construir um plano que eduque a nossa administração pública a não negligenciar aquilo que, evidentemente, já foi diagnosticado. Foram diagnosticados aqui, durante o dia de hoje, N situações que há 20 anos aconteciam, que há 10 anos ou 5 anos aconteciam. Não sei o que aconteceu, mas a casa está a mudar. Isto é mesmo, os queridos mudaram a casa. Muito obrigada, equipa. Eu já percebi. Fantástico. Pronto, agora já conseguem ver bem, não é? Aqui à frente. Então, desafiamos efetivamente a que a própria administração pública reconheça de uma vez por todas que há problemas já identificados há muito e que há que os resolver. Eles são simples, como viram, coisas simples do dia a dia. O guia psicológico, em vez da tal receita, do tal SMS impessoal e completamente descontextualizado do contexto do doente, é uma ideia simples, prática, que se muda em pouco tempo, como nós sabemos. Portanto, sim, propomos também um plano de literacia para a administração pública nesta área. E a minha oitava e última ideia-chave. A integração, a continuidade, de acordo com a complexidade. E termino aqui com mais uma ideia, talvez o slide do professor Rui Santana seja bastante elucidativo e esclarecedor quando nós olhamos a pirâmide e vemos que há uma base de doentes que supostamente não vai gastar muito dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde, porque o autocuidado muitas das vezes é suficiente, com alguma orientação até de cuidadores ou de profissionais de saúde. E então o que é que gasta realmente dinheiro no Serviço Nacional de Saúde? Os tais 5% de doentes do topo da pirâmide. Então, colegas, quando nós falamos em integração, nós não dizemos que agora passa a ser tudo em regime de cuidados integrados em todas as áreas. Seria ambicioso começar a desenhá-lo dessa forma para todas as patologias ou para todos os percursos do doente. Não, se calhar temos que ser parcimoniosos e começar, como fizemos também em 2008, ou como ainda se faz
quando se está efetivamente a começar a desenhar novas estratégias de financiamento ou novas estratégias de cuidados, é olhar para os mais pesarosos para o sistema, ou os que têm mais morbilidade, ou os que têm mais incapacidade, ou os que têm mais mortalidade, e começarmos a trabalhar então nesses nichos. E testar e avaliar e não fazer olhos cegos aos resultados. Eles existem, servem para... A avaliação não existe para penalizar pessoas, existe para melhorar processos. E mais uma vez a nossa cultura em Portugal é de nem querem avaliar, que é para não sequer se saber que se fez mal. Não, fez-se mal, reconhece-se, aprende-se e evolui-se. É assim que deve ser encarada a avaliação. Portanto, sim, esta integração e esta continuidade tem que atender à complexidade dos doentes, à complexidade dos cuidados. Portanto, Sr. Secretário de Estado, caros colegas, não é fácil, se calhar, pegar nestas 8 ideias, iniciativas e pô-las em prática, mas, como vê, cabem no bolso de um casaco. E, portanto, seguramente, se abrir de vez em quando assim o papelito, pode ser que consigamos levar algumas destas ideias a bom porto. E, portanto, agradeço imenso a vossa disponibilidade, a vossa atenção, a resiliência de estarem aqui até esta hora e passo já de seguida a palavra ao professor Pedro Ferreira. Muito obrigada. Bem, muito boa tarde a todos. Eu acho que, antes de mais, eu gostava que agradecêssemos a organização, na pessoa do professor Manuel Lopes e da professora Anabela, esta brilhante organização deste congresso. Mais nada, acho que devemos dar aplauso. Bem, na sequência dos Estados Gerais do SNS, acho que posso fazer isto, não é? Posso. Na sequência dos Estados Gerais do SNS, cabe-me agora apresentar-vos muito brevemente o que vai ser a sessão em Coimbra. A fasquia está alta, já percebi, e, portanto, vamos ter que, pelo menos, chegar a esse nível. Na lógica de promover a participação e mobilização da sociedade portuguesa para o impulso transformador do que o SNS necessita, a sessão de Coimbra irá fundamentalmente basear-se na 4ª tese para a transformação do SNS, apresentada pela Fundação para a Saúde, SNS, denominada Centralidade nas Pessoas. Assim, serão abordados temas como a participação social, o acesso universal e a equidade em saúde, e, como é óbvio, teremos temas mais específicos como o contrato social e o acesso aos cuidados de saúde, assim como o papel da informação e da necessidade de um espaço, que ainda hoje falámos aqui também, de um espaço europeu de dados em saúde, não apenas um sistema de informação comum aos países europeus, mas também um espaço que potencie a criação de planos de cuidados, de modo a tornar mais ativo o papel das pessoas na saúde. Dentre as dinâmicas de participação e de proximidade, serão abordados temas como os sistemas locais de saúde, a gestão regional da saúde, a transferência de competências para os municípios e a integração e continuidade de cuidados, em especial dos de longa duração e os no domicílio. Serão abordados os cuidados aos cuidadores informais, aos mais velhos, aos migrantes e aos sem-abrigo. Os estudantes também não serão esquecidos, de forma alguma, com a participação das associações onde será discutido o papel dos estudantes, nomeadamente de saúde, na transformação do SNS. Em Coimbra será também anunciado um concurso de ideias com o tema Como reorganizar e pôr a funcionar um SNS baseado em ULS, no contexto do Estatuto do SNS. Múltiplas perspectivas são desejáveis, mas pelo menos as seguintes serão
serão inevitáveis as pessoas, cidadãos e profissionais, a informação e a contabilização do desempenho. Mais detalhes sobre como é que será feita esta colaboração serão divulgados oportunamente. A terminar, gostava de vos referir que quem se deslocar a Coimbra, para além de um programa que estamos convencidos que será atraente e permitirá discussões profundas sobre o tema da necessária transformação do SNS, terá como brinde a possibilidade de percorrer a exposição Os Rapazes dos Tanques, do fotógrafo Alfredo Cunha, um dos grandes fotógrafos portugueses, patrocinada pelo Centro Português de Fotografia. A Comissão Organizadora dos Estados Gerais do SNS espera-vos em Coimbra, no dia 12 de maio. Brevemente será divulgado este Save the Date e o programa final. Muito obrigado.